Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a Juscelia, juntamente com a professora Camila, né? Faz um diazinho que nós nos falamos, já tem uns dias, não meses, né? Devo que você já tá até com saudade de nós, não? Mas é assim, ó, hoje a nossa aula vai ser sobre é, máquinas, calor e novas tecnologias, tá bom? E nisso vai ser decorrer de outras aulas também, não só hoje. Nós vamos falar sobre, serão estudados todos os conceitos físicos da força, do trabalho integrado e ao funcionamento de máquinas simples, como rodanas, alavancas, rodas com eixos, cunha e parafuso. Várias ferramentas dessas que eu acabei de citar, vocês já conhecem, né? E também vamos falar sobre a força e o trabalho, que é o nosso tema da nossa aula de hoje, tá bom? Olá, alunos! Como a Gisélia falou, né, nessas aulas agora vamos ver um pouco sobre máquinas e nessa aula em específico vamos explicar o que é força e trabalho. Agora eu vou explicar um pouco sobre máquinas simples, polias e roldanas. Quando se fala em máquina, talvez você pense em uma máquina de lavar, um liquidificador, um motor de carro ou um computador. Mas uma tesoura, um carrinho de mão e um alicate também são máquinas. São máquinas mecânicas que facilitam nossas atividades. Ou seja, todas as máquinas mecânicas são adaptações ou combinações de dispositivos chamados máquinas simples. Polias ou roldanas são dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou reduzir a força necessária para deslocar objetos com um grande peso. Como a gente pode observar nessa imagem aqui ao lado, ela está mostrando uma pessoa levantando 200 quilos, que é algo muito pesado. E para ela poder fazer isso, houve toda uma estrutura utilizando roldanas, ou seja, foi elaborada aqui uma máquina simples, formada por roldanas, ou polias, que também são chamadas assim. E aí, isso faz com que diminua a força que a pessoa precisa fazer. Então, pessoal, nós vamos ver mais um exemplo aqui sobre rodanas e alavancas. Garanto que muitos de vocês já sabem o que é esse tipo de ferramenta, que são um tipo de ferramenta leve, né? Então, vou fazer umas perguntinhas aqui e já eu explico para vocês, tá bom? Então, onde é possível observar rodanas e alavanca em funcionamento em nossos cotidianos? Onde nós podemos ver isso? Então, podemos observar rodanas em poços, esses poços que tem no fundo da nossa casa, que nós usamos as águas, né? Muitos não tem água encanada, tem uns poços, né? Então nós podemos usar essa rodana para tirar água do poço com a corda, entendeu? E também na extremidade de guindaste, em aparelhos utilizados para levantar peso, como em academia de ginástica, entendeu? E essa alavanca também pode ser observada em cortadores de unha ou em algum abridor de garrafa, certo? Isso é o tipo de alavanca, né? Então, e também tem outra pergunta aqui para vocês, de que formas esses instrumentos nos ajudam no dia a dia da nossa vida, né? É, então, pessoal, o que nessa rodanas e alavancas são exemplos de máquinas simples, como eu acabei de falar para vocês agorinha, né, que nós usamos no nosso dia a dia. E elas alteram, por exemplo, nós usamos elas para nos ajudar em fazer força. Para que nós não fazemos tantas forças, nós usamos esse tipo de maquinário, entendeu? Que são maquinários bem leve. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre o que é força e o que é trabalho. No dia a dia, a palavra força tem vários significados. Muitas vezes ela é usada no sentido de esforço muscular, por exemplo, em um puxão. Nessa imagem ao lado, podemos observar crianças usando a força, ou seja, elas estão brincando de cabo de guerra. Vocês já brincaram alguma vez dessa brincadeira? É muito divertida. E nessa brincadeira funciona da seguinte maneira: o lado que aplicar a maior força ganha, ou seja, quem tiver mais força da equipe aí ganha. Então, isso é um exemplo de aplicação de força. Em física, podemos conceituar a força como qualquer agente que pode deformar um objeto
ou modificar o movimento de um corpo, alterando sua velocidade. Ou seja, a força a gente pode usar em várias situações. Ou seja, quando você está com uma bola, você está aplicando força na bola. E é isso. Então, pessoal, na figura, como vocês podem ver aí, a garota, ela empurra a mesa, fazendo com que ela se desloque, né? E ela mudou a mesa de posição, como vocês podem ver aí. Então, por causa do deslocamento da mesa, dizemos que o quê? Que a força foi aplicada pela menina e realizou um trabalho. Tanto a força como o trabalho foi realizado nessas duas figuras aqui. Nessa primeira figura, a moça está trabalhando, modo de dizer, né? E aí, lá na frente, ela já conseguiu realizar o trabalho com a força, certo? E de forma simplificada, podemos dizer que o trabalho depende da força aplicada e do deslocamento, que é tirar a mesa de um lugar para o outro, né? E quanto maior a força usada para puxar ou empurrar do objeto, maior será o trabalho realizado. Olha, o trabalho também será maior quanto maior a distância percorrida pelo objeto, ou ser puxado, empurrado, ou suspenso, como suspenso quero dizer subir, né? Um objeto. Ou, em outras palavras, o trabalho é o resultado da multiplicação da força pelo deslocamento. Como veremos nas próximas aulas, as máquinas simples modificam a força que as pessoas têm de fazer ou realizar uma atividade ou trabalho, e com isso facilitando diversas tarefas. Bom, como exemplo de máquinas simples, podemos destacar as tesouras, abridor de garrafa, saca-rolha, cortador de unha, entre outros. São utensílios domésticos que facilitam a vida diária, diminuindo a força que devemos aplicar para realizar tarefas comuns. As máquinas que iremos estudar são denominadas máquinas simples, como a gente já tinha dito, justamente porque suas estruturas são tão simples que às vezes parece até estranho chamá-las de máquinas. Apesar desse estranhamento, as máquinas simples, assim como as complexas, nos auxiliam a realizar trabalho, porque é uma máquina que ajuda a gente. Não precisa ser uma máquina de lavar, Porque quando a gente fala em máquina, a gente pensa num trator, nessas máquinas que limpam rua, mas esses utensílios também são máquinas que nos ajudam, assim como as complexas também. E são sobre essas que a gente vamos estudar melhor nas próximas aulas. Agora nós vamos aplicar umas perguntinhas para vocês, só para fixar mesmo, eu e a professora Camila. E para ver se vocês aprenderam mesmo. Acredito que esse conteúdo a professora Artemis já colocou para vocês, já explicou um pouco, e a gente só está relembrando um pouquinho mais, né, para fixar, para que vocês fiquem espertos no dia da prova, tá? Então tá bom, até a próxima aula.